Você é daqueles que está decepcionadinho com a igreja? Você é daqueles que tem muitas críticas à igreja? Só se decepciona quem alimenta alguma expectativa. E a igreja é composta de gente. E gente, segundo as Escrituras, segundo a palavra de Deus, é pó, é finito, é falho. O grande milagre é que Deus está construindo algo que homem nenhum pode construir. E eu sei que a igreja merece críticas, sim. Eu sei que nós erramos muito, mas talvez o nosso principal erro seja idealizar a igreja. E é interessante como Jesus não faz isso com a gente. No capítulo 26 de Mateus, Jesus, que conhece bem o pó, conhece bem a mim e a você, ele avisa com toda franqueza e com toda clareza algo que é normal e esperado, como diria um amigo meu. Ele diz assim: esta noite vocês vão se escandalizar, porque está escrito, eu vou ferir o pastor e as ovelhas vão ficar dispersas, ou seja, vão correr. É interessante que ele sabe disso. Ele não está alimentando nenhuma expectativa de que os seus discípulos serão homens com um caráter rígido a ponto de sustentar a sua cruz, a ponto de sustentar a ideia do seu sacrifício e da oposição que ele representa todo o sistema religioso e todo o sistema deste mundo, seja ele secular ou religioso. Na verdade, tudo é uma coisa só. Mas a gente aqui não se conhece. Se você está decepcionado com a sua igreja, é porque você talvez não se conheça. Ou talvez porque você se ache melhor do que as pessoas da sua comunidade, da sua igreja. Enfim, querido, não estou querendo dizer que você não deva ter uma voz profética dentro da sua comunidade. O que eu estou querendo dizer é que deixa eles crucificarem você. Deixa eles defenestrarem você. Deixa eles não aguentar o testemunho de Cristo que você está dando dentro da estrutura em que você está colocado. Mas não tome simplesmente o discurso da moda no sentido de criticar a igreja. Se você crê que lá onde você está, a palavra de Deus não está sendo pregada, tome um posicionamento. Tome um posicionamento de sair dela, ainda dentro dela. É interessante como Jesus em nenhum momento abandonou a sua estrutura religiosa. Ele não foi fundar um grupo novo lá no deserto. Não, ele frequentava as sinagogas, o templo, enfim, as festas. Mas a sua vida demonstrava que toda aquela estrutura estava sem sentido. Se você está decepcionado com a sua estrutura de fé, pense como Deus quer fazer de você um instrumento dessa graça, de anúncio daquilo que realmente importa, e não fazer de você simplesmente um crítico da estrutura. A estrutura sempre vai merecer crítica porque ela é feita e composta de homens como eu e como você. Esta talvez seja a ilusão que nós alimentamos. Alguém já disse que se você encontrar a igreja perfeita, por favor, não entre nela, você irá estragá-la. E aqui Jesus manifesta claramente que os seus discípulos irão abandoná-lo, irão fugir diante da realidade da cruz, da crucificação, do fato de que o pastor será ferido, o pastor terá um destino cruel, será contado entre os bandidos, será morto, será crucificado. E ele sabe que a igreja vai falhar, que os seus discípulos irão falhar, que as pessoas não suportarão ser o sustento daquela realidade, porque de fato quem nos sustenta é Deus. A igreja vai ter o seu sustento
financiado pelo Espírito Santo que nos foi derramado lá em Atos. Então, queridos, eu só queria deixar esta palavra a princípio e quero continuar falando um pouquinho dela da próxima vez. Em primeira análise, não espere nada de ninguém e não pense que só o fato de criticar a estrutura religiosa faz de você melhor. Não. Você é tão falho e tão carente como todos aqueles que estão lá dentro. Nós sabemos que existem os oportunistas, nós sabemos que existem aqueles que querem se valer da estrutura de fé para domínio, para enriquecimento, para isso, para aquilo. Então, anuncie o Evangelho, a igreja é pão partido. Não dá para você pegar o pão que Deus lhe deu e sair e deixar os seus irmãos à mercê do lobo, porque o mercenário é que vê o lobo chegando e foge. Se você não for um mercenário, se você for um discípulo de Jesus Cristo, permaneça na estrutura, saindo dela. Entenda o que eu quero dizer. Você diga a ela, bom, este caminho que você está tomando não é o caminho do Evangelho. Este caminho que você está tomando não é o discipulado de Jesus Cristo. Isto aí é outra coisa qualquer. E pode ficar tranquilo. Eles vão crucificar você. Eles vão defenestrar você. Eles vão expor você. Mas fique tranquilo mais ainda, porque a vida da ressurreição vai se manifestar na sua vida. Um grande abraço.